Olá, você que nos escuta, esse é o podcast Vida Intelectual, podcast que acredita que uma vida bem vivida é aprender, aprender e aprender cada vez mais. Estamos aqui direto do estúdio do BRM Podcasts, esse conglomerado de podcasts aí que eu convido vocês a conhecerem e ouvirem um pouquinho dos outros podcasts que tem aqui também na estrutura. Hoje eu estou aqui com Matheus Jorge Barcelos. Matheus Jorge Barcelos é um empreendedor capixaba, ele atuou na operação da Zite da Chip, que foi adquirida posteriormente pela Americanas Delivery, fundou e vendeu a Boden Club e atualmente é cofundador, atua na Embez, uma plataforma que conecta marcas a criadores de conteúdo e já atende empresas grandes como Farm, Livap e Três Corações. A Embez é apoiada hoje pelos fundos Antler e Stamina e Matheus tem vasta experiência prática em startups de tecnologia e consumo. Obrigado, Matheus, por vir aceitar e bater esse papo com a gente. Pô, eu que agradeço o convite, cara. Hoje a gente vai bater um papo sobre o livro chamado De 0 a 1, né? Um livro muito bacana que fala sobre esse universo aí de startups. E assim, é um livro que me marcou muito quando eu li ele. Já li ele tinha um tempinho, não foi uma leitura recente. Mas quando a gente estava trocando ideia, batendo papo aí sobre o negócio, eu lembrei muito dele, até quando eu te mandei mensagem para falar, foi a respeito disso, né? O livro foi escrito pelo Peter Thiel. Peter Thiel, ele é um empresário, investidor e pensador influente do Vale do Silício. Ele é conhecido basicamente por ter fundado a PayPal junto com o Elon Musk ali, né? E ele foi um primeiro investidor externo do Facebook, cara. Ele investiu $500 mil na época por 10% da empresa, baita do investimento. E hoje ele é fundador da Palantir Technologies, uma empresa de Big Data voltada para segurança e análise. E ele foi instigado a escrever esse livro porque ele é um cara que tem um pensamento muito diferente ali dentro do Vale do Silício, né? Enquanto tá todo mundo pensando num sentido, ele geralmente vai muito contra a corrente. E esse livro foi lançado em 2014, ele foi baseado em algumas anotações de aula que ele ministrou na Universidade de Stanford. E o objetivo do livro é justamente desafiar as pessoas a pensarem em fórmulas prontas de ganhar dinheiro, né? E a ideia, em linhas bem gerais, assim, é que ele fala que quando você quer falar de startup, quando você quer falar de empresas de tecnologia que dão muito certo, ele fala que você precisa pensar em uma forma de inovação radical, né? Que são aquelas empresas que saem do zero, que é tudo que a gente conhece hoje, e chegam até o 1, né? Elas vão de 0 a 1, elas criam um mercado novo, uma plataforma nova, uma forma de consumo nova, um ambiente novo. E ele fala que isso é extremamente importante, porque muita gente pensa em ir de U a N, né? Pegar alguma coisa que já existe, melhorar ou replicar algum modelo de negócios ali que já exista, mas que caiba, tem espaço no mercado para crescer, mas ele diz basicamente que é muito melhor você ir de 0 a 1 do que você ir de 1 a N, né? Então, em linhas gerais aí, a ideia principal do livro é nesse sentido. E eu acho que vale você contar um pouquinho aí da sua trajetória pra gente bater um papo aí mais sobre essa pegada, porque conheço um pouquinho mais da sua trajetória de perto e sei que você tem muito a contribuir, conhece muito desse mercado. Pô, legal demais, cara. Essa questão do 0 a 1 a 1 a N, assim, a gente vê bem de perto, assim, depois a gente pode entrar um pouco mais nisso, assim, principalmente no nicho, onde é que a gente tá. A gente trabalha muito próximo de marcas digitais, então a gente vê muitas marcas funcionando nos Estados Unidos, a galera vai e modela pra cá e dá super certo também. Sim. Não que seja certo ou que seja errado. Claro. O Peter tem suas preferências, claramente, mas, enfim, a gente tá muito... E a gente seguiu um pouco do caminho diferente na Embez, né? Era até difícil de explicar o que a gente fazia, cara. Durante muito tempo, os nossos investidores não sabiam direito o que a gente fazia. Cara, eu vou investir porque eu sei que vocês têm bastante confiança, tem um track record ali, vocês parecem uns meninos forçados, mas não entendi direito esse negócio não. Então, acho que esse é um probleminha do 0 a 1 também. Sim. Mas, cara, falando um pouquinho da trajetória, tentando ser o mais breve possível, eu sempre quis empreender, assim, desde moleque, porque meus pais são empresários também, então eu já convivi, eu acho que eu tenho esse apetite a risco, essa não aversão a risco, né? Eu convivo no risco, assim, tranquilamente, né? Sim. Desde sempre. Então, uma hora tava bom, uma hora tava ruim, então acho que eu sempre gostei disso, sim, desse negócio de empreender e estar no risco. E comecei a fazer engenharia de produção na UFES, fui para estagiar na administração do Shopping Vila Velha, uma empresa gigantesca. Uma pergunta que eu nunca te fiz, por que engenharia de produção? Cara, qual que foi a parada? Eu queria fazer administração, né? Aham. E aí meu pai falou, pô, bicho, administração, cara, pô, não, você vai
naquela UFES lá, o nego fica discutindo o sexo dos anjos, tá? Era uma visão que ele tinha. Sim. Ou faz alguma engenharia. Eu falei, cara, vou fazer então. Aqui é mais próximo. Soma as duas, divide por 2 ali, engenharia e administração da engenharia de produção. Foi bom pra caramba, assim, me encontrei, assim. Bacana. Apesar de tudo, me encontrei. E aí fui estagiar no shopping, corporativo, empresa gigante, cara. Nunca me senti tão peixe fora d'água na minha vida, assim. Então, performei muito mal no começo. Depois eu aprendi ali a performar um pouco melhor, mas depois que eu aprendi, entendi, eu falei, cara, quanto mais eu crescer aqui, menos feliz eu vou ser. E aí foi quando eu recebi o convite para ir pra Chip, convite maravilhoso que me fizeram para ganhar metade e trabalhar o dobro. E eu, pô, mais maluco ainda fui. Falei, cara, vamos. E aí lá eu me encontrei. Massa. Cara, eu falo, pô, não me arrependo nenhum dia de ter aceitado. Um mês de Chip, eu aprendi o que eu aprendi 1 ano no shopping lá. Óbvio que tem gente que se adapta e tudo mais, pra mim não era. Perfil. E, cara, dali então a gente foi crescendo, assim, foi crescendo muito rápido e fui tendo muito mais responsabilidade. Sim. Só pra quem, por acaso, boa. não conheça, né, a Chip, ela era um aplicativo de delivery estritamente capixaba que tinha aqui no Espírito Santo até um tempo atrás. Era bem parecido com a Rappi, só que a Rappi não atuava no Brasil ainda, né? Sim. E aí foi fundado por capixabas, assim, a gente teve uma relevância legal aqui no Espírito Santo. E na Chip, a gente... Cara, eu entrei lá, faturava 40 mil por mês. Nos meus últimos meses ali de Chip, antes de eu mudar pra Zite, que era do mesmo grupo, estava faturando 4 milhões por mês. Caraca. Então, eu peguei todo o aumento ali da operação. E isso é muito bom até pra hoje, assim, que a gente viu algumas coisas que a galera errou lá, e era a primeira vez que estava fazendo, tá fazendo diferente. Viu muita coisa que a galera acertou e faz igual. Perfeito. Então, isso me ajuda muito hoje. Eu sinto que daqui a 1 ano a gente vai estar pisando num lago onde a gente conhece bem menos, assim. Então, mas me ajuda muito. A gente pegou essa operação inteira. Depois de tanto... acho que passei uns 2 anos e pouco na Chip, peguei esse período todo. Pedi para ir pra Zite para ter outro tipo de experiência. Fui pra Zite e lá eu fiquei com tecnologia, cara. Nunca tinha atuado com tecnologia. Cara, pega produto aí. Aí peguei e depois fiquei como meio que head de tecnologia lá. Não tinha muito definido ali. Era produto, mas tinha hardware, software, tudo. Foi maneiro demais decidir sair para empreender, porque chega um momento da jornada ali que se você não pula do barco, meu irmão, você não vai ter coragem mais de empreender. Pelo menos era o sentimento que eu tinha. Falei, cara, o custo de vida tá aumentando, tô trabalhando tranquilo, tô ficando meio acomodado. Meu irmão, se eu não pular, eu não vou ter coragem depois. Né? Foi aí que eu naveguei no maior desconforto da minha vida até o momento, né? Cara, que foi a Boden, que a gente montou, uma empresa de café. Montei com mais 2 sócios ali, cara, que no final eu acabei ficando mais responsável pela operação e era o acordo ali. Mas, cara, foram acho que 2, 3 anos de Boden, assim, bem intensos. E tentamos escalar, tinha muito pouco dinheiro. Errei tudo que eu tinha pra errar, assim, eu acho. Aprendi pra cacete. E não sei nem se eu posso falar isso. Pode, qualquer tranquilo. coisa corta. E aí o que me deu casca pra abrir a Embes de forma estruturada desde do D1 ali, né? Do D0. Mas foi uma dor que a gente encontrou na Boden. E aí falando do 0 a 1 ali, né? A gente começou a tentar escalar, não tinha grana pra escalar. O tráfego pago não rendia nada pra gente, nunca rendeu. A gente falou, cara, vamos distribuir caixinha de café. A Boden era um clube de assinatura de café, é bom explicar também, né? E a gente distribuía caixinha de café para pessoas que tinham acima de 3 mil seguidores, 5 mil seguidores. Qual que era o racional? Irmão, vamos fazer a galera que tá no Instagram olhar e falar, todo mundo assina a Boden. Sim. O que eu tô fazendo sem assinar? Esse era o racional que a gente tinha, começou a distribuir caixinha, viu que dava um trabalho descomunal, gerir uma comunidade de influencer grande, falou, cara, vamos automatizar isso, porque a gente já entende um pouquinho de tecnologia da época de Chipzite, né? E aí, como começou a automatizar, a gente falou, cara, não é possível que só a gente que se fode nisso. Aí decidimos montar a Embes e surgiu o negócio do zero aí. Pô, bacana.
Cara, então assim, pra quem não conhece a Embase, que você falou que no início até os investidores tinham um pouco de dificuldade de entender exatamente o que vocês faziam, por ser, na visão aí, algo que era realmente diferente do que vocês viam no mercado, um problema que todo mundo já passava, mas uma ferramenta que não solucionava isso. Como é que você explica o que é a Embase hoje? Boa. Cara, a gente já testou várias formas das pessoas entenderem melhor. Agora, hoje a gente está mais refinado nisso. Atua como se fosse um CRM de creators. Perfeito. Então, marcas de e-commerce trabalham com muitos criadores de conteúdo. Você tá no Instagram, assim, você vê um monte de cupom. Cupom Black School, cupom Max Titânio. Uma porrada de marcas que influenciadores têm cupom. Então, as marcas precisam gerir todos esses cupons, gerir todos esses influenciadores. Então, a gente consegue fazer a gestão em escala desses criadores de conteúdo, saber quem está postando, saber quem está vendendo, fazer repasse de comissão, fazer envio de produto direto para casa deles. Então, a gente ajuda uma marca a entrar, a marca entrou. A gente vai fazer seeding, dar uma plataforma para fazer seeding, que é o envio de produto para casa deles, começa a capturar tudo que eles postam sobre a marca, começa a capturar todas as vendas que ele faz sobre a marca e faz o repasse de comissão. Então, a gente ajuda de ponta a ponta nessa comunidade de creator. Pô, fantástico. E nesse momento, assim, nessa trajetória que você narrou entre Chip, Zite, Boden e Embase aí, qual foi o momento que você percebeu que você estava indo de 0 a 1, assim? Porque você mencionou que vocês chegaram a criar essa plataforma, porque viram que era uma dor que vocês tinham, mas qual foi se você lembra, qual foi o momento em que você olhou para porque você criou para ser uma solução para dentro de casa primeiro e pensou, cara, isso aqui pode ser alguma coisa pra gente levar pro mercado? Boa. Cara, eu sempre tive essa angústia, assim, na época de Chipzite, assim, de não ter sido eu que criei ele, né? Não é um... Não sei, é um sentimento que eu tinha, assim, que falava, pô, eu queria algo que montar a minha, montar a minha do zero, com a cultura que eu quiser e tal. Apesar de eu ter adorado a época de Chipzite, falo com todo mundo até hoje, sou amigo ainda. Mas eu queria começar uma do zero, então eu senti que eu já tinha pegado elas no 1. Uhum. Na Boden, eu achei que eu tirei ela do zero, mas não sei se eu consegui chegar no 1. Porque, cara, acho que precisa de um capital muito maior do que a gente chegou a levantar lá, cara. A gente vê DNVBs, assim, hoje atuando, operando, e eles investem uma grana bem mais violenta do que a gente chegou a levantar. Hoje a Boden tá atuando ainda, então tá em outra gestão, acho que vai dar um boom em breve, até pela grana que vão botar aí. E só que na Embase, como que a gente... Cara, como que a gente chegou e falou bem assim, cara, beleza, acho que a gente saiu do zero e tá no 1. Foi, não sei se você já viu o Hotjar, já ouviu falar? Não. Basicamente é um software de gravação de jornada do seu cliente. E aí a gente sempre tentou fazer um software, uma ferramenta assim que a galera fechava, mas não usava direito. E tentava, no começo você criar uma ferramenta, não é só criar e beleza, você tem que fazer a pessoa usar. E aí quando eu tava olhando o Hotjar, assim, eu olhei uns 3 negócios seguidos, assim, de gente criando cupom e tal, não sei o quê, interagindo tudo certinho, sem perguntar pra gente, sem reclamar de bug, uns 3 clientes diferentes operando, assim, na naturalidade. Falei, pô, beleza. Algum problema a gente já tá resolvendo pra esses caras, sacou? Então, foi bem legal, assim, a gente olhou e falou, pô, construir uma plataforma que os clientes estão usando. Massa. E aí a gente entendeu ali que tinha algum produto efetivamente operando, né? Sim. E, cara, você acha que é mais difícil inovar hoje do que há 10, 15 anos atrás? O que você acha que mudou nesse universo aí de startups de lá pra cá, né? Até tem um outro livro muito bacana, que é o livro que chama Regra Não Ter Regras, que é um livro da história da Netflix. E ele conta, cara, que na época que ele começou logo depois da bolha, na verdade um pouco antes da bolha das .com ali, né? Ele conta, cara, que ele recebia, caía dinheiro na conta da empresa de investidor que estava querendo investir, não tinha nem conversado, negociado nada e mandava o dinheiro para a conta da empresa porque acreditava. Ele falou que chegou a ter que devolver, assim, milhões e milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares, porque era muita gente querendo investir, muita gente querendo aportar dinheiro e ele não conseguia dar atenção para todo mundo e tinha gente que simplesmente mandava o dinheiro e falava, cara, toma o dinheiro e vamos conversar a partir disso, né? Que isso. Você acha que
teve muita mudança nesse universo aí nos últimos 10 anos? Como é que você enxerga a dificuldade que é inovar e criar esse tipo de coisa hoje? Boa. Cara, tem algumas coisas aí, né? Por um lado, a gente nunca teve numa situação tão fácil para você começar um negócio, né? Então, acho que você se pegar, cara, botar a bunda na cadeira ali, começar a assistir vídeos sobre integração, N8N, ferramentas low code, no code, você consegue começar um negócio rápido. Fácil. Uhum. Por outro lado, isso faz a competição ser difícil pra caramba também. E existe eu costumo falar isso, o Bertioga, meu sócio, até me zoa, né? Que a gente caminha, acho que a maioria das camadas da sociedade, assim, a gente caminha uma direção meio pendular, assim. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de levantar capital do momento, depois dá uma bolha, uma dificuldade surreal. Sim. E depois assim a gente vai caminhando para um meio ali mais equilibrado, né? E hoje eu tô sentindo que a gente tá começando a sair da bolha também da pandemia, que foi fácil pra caramba de levantar dinheiro. Cara, empresas levantaram num valuation surreal que eles não estão conseguindo sustentar agora, porque a taxa de juros estava baixa, um monte de gente com dinheiro parado. Então hoje está um pouco mais difícil ali de levantar capital, está num momento muito profundo, pouco pro-founder, porém as ferramentas dependem menos de dinheiro para começar também, né? Então antigamente você precisava de ter um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor iOS, um desenvolvedor Android. Hoje já tem ferramentas, hoje você pensar em desenvolver um software para iOS e um software para Android é loucura. Sim. Tem a porrada que é a mesma coisa, um só para os dois. Então, você fazer um front-end ali, você consegue que seu designer ajude pra caramba com as ferramentas de low code. Então, tá num momento muito mais fácil, acho, para inovar, respondendo ali a pergunta objetivamente. Só que é difícil você não ser copiado, você conseguir prosperar ali, transformar aquele business num negócio mesmo. Legal isso, porque assim, eu tava fazendo uma análise inicialmente só do ponto de vista, assim, eu pensando até na resposta, né, do ponto de vista econômico. A gente tá com Selic alta, IOF subiu, isso tudo estimula o rentista, né, o cara que vai botar o dinheiro no banco e vai esperar rentabilizar. Quando geralmente os momentos onde eu acompanhei um pouco mais, assim, do mercado tá mais aquecido de pessoas investirem em startups, era quando o cenário era oposto, a taxa de juros está baixa, então é mais vantajoso você arriscar seu dinheiro investindo numa startup, numa empresa, em algum negócio, do que efetivamente deixar ele parado no banco, né? Sim. Mas eu nunca tinha parado para pensar do ponto de vista da tecnologia, né? No sentido de que a tecnologia se desenvolveu a um ponto de facilitar esse tipo de coisa e também a consequência de como é mais fácil fazer, mais fácil copiar, né? Legal esse racional. Cara, tá surgindo muito startup bootstrap, vai sozinho ali, sem dinheiro de fundo, e os caras conseguem faturar, sei lá, 50 mil por mês ali, ele mais 2 pessoas, o cara tá tudo certo, como se fosse um negócio de bairro. Isso é muito doido pensar, né? Que vão surgir SaaS que vão ser pequenos negócios de bairro. Porra, maneiro. Cara, e falando sobre o livro, assim, né? O autor, ele fala muito que existem várias verdades impopulares nesse mercado, né? Porque, enfim, tem o que todo mundo gosta de ouvir, mas tem aquela verdade impopular ali. Dentro do que você atua hoje, o que você acha que é uma verdade impopular? Alguma coisa que as pessoas têm pouca coragem de dizer, assim, a respeito do universo de startups como um todo? Boa. Cara, do universo... Vou falar uma do meu business, assim, específico, depois pro universo de startup. Do meu business, cara, eu acho que uma verdade impopular é marketplace de creator não funciona. Olha só. Cara, pra mim isso não funciona, não vai funcionar tão cedo, assim. Você pegar, que é o caminho natural, vou fazer uma marketplace de influência, vou botar uma porrada de influência aqui, vou botar uma porrada de marca aqui, vou jogar uma campanha, a galera vai se aplicar. Bicho, pra você ter ciência se aquele creator tem fit com a sua marca, o creator atinge o público com a sua marca, é um negócio, cara, talvez possa funcionar no futuro. Pra mim, hoje, eu não vejo nenhum que funciona bem. Né? Então, acho que não sei se nem sei se é tão impopular assim, mas essa é a minha opinião. Vocês chegaram a testar essa tese, né? Eu lembro que no início vocês tinham uma ideia parecida com isso. E qual era a principal objeção?
eu já tenho 100 creators que performam para mim. Se eu boto no marketplace, eles vão ver as outras marcas, meu concorrente vai aparecer e eu perco minha defensibilidade. Faz sentido. E aí a gente ficou tentando remar contra a maré, até que um dia a gente falou, não, beleza, você não quer compartilhar, vamos pensar em outra forma. Pivotamos o modelo de negócio, começamos a tirar cliente dos nossos concorrentes, porque eles não queriam marketplace. Então, olha só. Isso foi bem legal, assim, da gente mudar. Sobre startup, cara, marketplace, sobre uma verdade impopular, cara, não é nem impopular, é uma verdade amarga, assim, né? Mas a maioria quebra mesmo. E a taxa de mortalidade é muito grande. E, por exemplo, hoje a gente está no pre-seed. Está faturando mais de 100 mil por mês e tudo mais. Muitas pessoas, a margem de SaaS, naturalmente, é uma margem mais alta. Muitas pessoas podem falar bem assim, caraca, a galera tá prosperando pra caramba. Eu penso o seguinte, o jogo não tá ganho. Sim. Tá longe de estar ganho. Eu tenho que fazer um seed robusto, talvez um Series A, para tentar ali ou breakar o negócio, ou, enfim, vender o negócio, ou quem sabe abrir um IPO, mas a gente sabe que a verdade, o Edson Rigonati lá da Stella, ele fala muito isso, a chance de sua startup fazer uma série D, um IPO, é a mesma chance de um menino de bairro virar um Neymar, uma menina de bairro virar uma Anitta. Sim. É difícil pra caralho. Então, não é nem popular, mas é amargo pensar isso. Então, cara, se deslumbrar é uma vaidade que a gente não pode ter em momento nenhum, assim. Tá indo bem? Beleza. Comemorar, porque é importante. Não dá pra bater meta e ficar todo mundo na beleza. Sim. Pô, tem que comemorar. A gente tá indo bem. Mas sim, vai descer por causa disso, achar que o jogo tá ganho. É meu maior medo, assim. Eu durmo... O Daniel já olha assim, eu vou falar alguma coisa, ele, não, já sei, o jogo não tá ganho. Porque, cara, é isso. Sim, por massa. Só o começo da jornada. Cara, eu lembrei de uma vez que eu tava conversando com outra pessoa que também empreende, fundou uma startup, e ele trouxe uma pesquisa, vou ver se eu acho ela até para compartilhar com você, que eu achei muito, muito legal, assim, na mentalidade dele, ele falando que dentro do modelo de negócio dele, que ele tava fazendo, ele queria, tipo assim, crescer pequeno e pensar num exit cedo, porque ele falou que ele viu um estudo, ele até compartilhou isso com a gente na época que a gente olhou, que tem muita startup que vai fazendo rodada, entra numa questão de vaidade e aparece muito em mídia nisso, Sim. naquilo, e quando o cara vai fazer o exit, ele já foi tão diluído às vezes, né, quando, enfim, é casuístico, mas às vezes o cara foi tão diluído que na hora que ele fez o exit, ele ganhou menos dinheiro do que se ele tivesse vendido tudo na primeira rodada. Sim. Então, assim, o trade-off de tempo, às vezes, não compensou por causa disso, né? E eu achei legal isso, porque esse estudo pegava uma porrada de caso real e ia mostrando, assim, valuation de exit, valuation de primeira rodada, ia mostrando como que essa diluição ao longo do tempo, às vezes, era prejudicial, né? Então, às vezes a gente vê muita rodada acontecendo, muita gente fazendo muita coisa, tem a impressão de que tá crescendo, mas às vezes no final do dia, pro founder ali não tá sendo benéfico, né? Cara, e não só isso, né? Além de... Cara, você tá levantando mais grana, você sabe melhor do que eu, né? Você não pode vender por menos dessa grana que você levantou. Então, já reduz o seu risco seu leque de comprador. E beleza. Além disso, o founder vai fazendo rodada, vai botando gente no conselho. O founder deixou de ser dono do próprio nariz ali, do próprio negócio. Sim. Ele tem uma porrada de gente agora que ele tem chefe. Sim. E aí o cara que montou a empresa para empreender, pô, minha liberdade aqui, meu próprio... Eu acho que também é um pouco ilusório, né? A gente tem chefe que é o nosso cliente. Sempre. Mas, pô, começa a botar um monte de gente que pensa diferente dele no conselho, começa a direcionar, limitar as decisões dele. Então quando vai ver o cara na mídia, o cara tá feliz pra caramba ali, levantando cheque. Mas, pô, você vai ver na física, o cara tá pegando empréstimo ali, porque é o caso de muito founder ali, para não tirar dinheiro da empresa, acaba se endividando também. Tem chefe ali perturbando a cabeça dele, conselho, pressionado pra caramba, e o risco de exit sempre diminuindo, né? Então, é um trade-off. E tem um detalhe nisso também, cara, que é um movimento, eu até vi uma notícia, acho que foi semana passada, falando que tem a onda agora no Vale do Silício era as pessoas voltarem ao modo founder nas startups, que é tipo assim, diminuir a burocracia da governança corporativa, no sentido de não ter que ficar passando mais por muitas diretorias, conselho e etc. para provar alguma coisa, deixar mais a cargo do fundador ali guiar o caminho da startup.
E fazia um paralelo com a história um pouco do Steve Jobs, assim, né? Enfim, saiu da Apple por causa disso, voltou para a Apple com esse controle e fez o que fez, né? Então, de fato, quando a gente olha para a história, as coisas se encaixam e param de pé, né? Cara, um outro ponto que ele fala no livro, quando ele fala muito da ideia de 0 a 1, né? Que ele fala que quando você se posiciona cedo num tabuleiro, quando você abre um mercado ali, você acaba virando monopolista de um determinado setor, né? De certa forma, você criou. Só um disclaimer que ele mesmo faz também, que não é um monopólio forçado, não é um monopólio estatal, onde você tem o controle enfim, de um mercado por uma determinação legal, mas ele fala que é mais fácil, enquanto muita gente acha que dá para você criar algo novo e abocanhar mercados extremamente competitivos, ele fala que é muito mais interessante do ponto de vista financeiro para a startup buscar abrir um novo mercado e ser monopolista desse mercado, né? Porque quem se posiciona cedo consegue dominar uma parte maior desse tabuleiro. E quando ele fala dessa questão de monopólio, ele fala que também é muito... As empresas que são bem-sucedidas constroem esse monopólio cedo, né? Então, quando elas criam esse novo mercado que ainda não era explorado, eles se posicionam de maneira monopolista nessa área. Como que você enxerga isso na prática? Você acha que a Embase se encaixa nessa premissa por ser uma solução para uma dor que antes não tinha solução, pelo menos dentro do que vocês chegaram a avaliar de mercado? Boa. Cara, eu acho que hoje não. Hoje a gente não é monopolista ainda. Busca ser, né? Mas qual que é o negócio? Voltando no papo da barreira tecnológica. Tá diminuindo pra cacete. Sim. Então tá muito mais fácil alguém fazer uma solução parecida com o que você faz. Dito isso, o que eu imagino ali que vai ser o que vai possibilitar possíveis novos monopólios, já que tecnologia parou de ser essa barreira. Eu acho que vai ser questão de dados. Legal. Até no livro, citando outro livro aqui, aquele livro Nexus do Harari. Pô, não li ainda, mas tá na lista. Mano, surreal, assim. Ele vai estourando sua mente cada capítulo. Ele fala o seguinte, imagina que a China e a Nova Zelândia vão desenvolver uma IA que precisa de humanos ali para testar, para refinar. A Nova Zelândia, sei lá, tem 25 milhões de pessoas. A China tem 1,6 bi. Qual vai ser mais confiável? Sim. A da China. Aí, dito isso, o Brasil quer usar essa IA. Tem 200 milhões de pessoas. Você acha que ele vai usar da Nova Zelândia ou da China? A da China. Então, a da China vai parar de ter 1,6 para ter 1,8. E vai ficar melhor ainda e vai ficar um monopólio maior ainda, né? Na visão dele. Então, a nossa visão, acho que a partir desse mês passado para cá, é entender como que, gerando os dados que a gente tem, a gente vai conseguir entregar um valor tão grande para o nosso cliente que vai ser, a expressão usada no mercado é no-brainer em relação às outras plataformas. Eu falo, cara, é óbvio que eu vou para a Embase por causa disso. E aí, enfim, acho que nem vale tanto abrir o que a gente está pensando em fazer, porque também acho que pode mudar muito também, né? Mas é trabalhar tão bem com dados ao ponto da gente trazer uma feature ali, um ganho em relação aos nossos concorrentes surreal, e vai trazer mais gente para cá e a gente vai refinar mais os dados ainda. Então, acho que essa questão do monopólio, acho que vai partir dos dados aí na próxima geração. Não, faz total sentido. Faz total sentido. Cara, dentro do livro, quando ele fala também sobre o monopólio, né, ele fala que algumas grandes ideias surgiram nesse momento em que ele teve que matar a ideia inicial dele por identificar uma dor que fazia mais sentido, né, em vez de corrigir algo que às vezes precisava de correção, era realmente falar, cara, isso aqui vai matar meu negócio, eu prefiro fechar e dar um salto, fazer algo que ninguém mais estava fazendo em razão disso, né, E você acha que isso se encaixa um pouco nessa ideia que você comentou, da dor que vocês sentiram lá na Boden e esse salto para a Embase? Como foi para você tomar essa decisão, né? De, cara, acho que uma coisa faz mais sentido que a outra nesse momento e por aí vai. Boa. Cara, é dolorido, né? Você pegar um negócio que você botou tanto tempo ali, tanta energia, tanto esforço. Você fala, cara, relacionamento tá abusivo, assim. Tava me fazendo mal, assim. Tinha reunião que eu ia, assim, que a galera falava, pô, bicho, você tá desanimado, né? Cara, eu tentando não transparecer isso.
Mas chega um momento que a gente vai começando a olhar pro lado, assim, cara, o que a gente pode fazer para pivotar o negócio? A gente lançou Café com Influencer, lançou com uma porrada. Começou a pisar nesse mundo, assim, de creator e, enfim, chegou uma hora que a gente fez uma mentoria com um cara que trabalhou na Adventures. A gente falou, cara, a gente quer começar a lançar café de creator, lançar marca para creator, que não sei o que você acha? A Adventures está fazendo isso, tá fazendo perfume do Gustavo Lima, que não sei o que, perfume, shampoo da Ludmilla. Ele falou, bicho, esse negócio é um ralo de dinheiro surreal. E era a única coisa que a gente não tinha. Esse negócio é um ralo de dinheiro surreal. A galera tá até direcionando para montar Brand Lovers, que é um software que faz gestão de comunidade de influência. Eu falei, tá de sacanagem. Que é isso que a gente tá automatizando aqui. Sim. Então, foi um momento ali que fez a gente virar a chave. Mas eu acho que parte um pouco disso, de a gente tentar ao máximo ali fazer o negócio dar certo. Ver que ele não vai ter saídas, a não ser pegar mais dinheiro e tudo mais. Mas a gente também escolhe a batalha que a gente quer jogar, né? Sim. Então, você quer empreender, por exemplo. Você escolhe se você vai empreender num mercado que está completamente tomado, que a barreira de entrada é muito baixa, qualquer fazendeiro consegue botar o café muito mais barato que você, ou uma barreira de tecnologia que agora está diminuindo, apesar de estar diminuindo, está bem mais... Era poucas pessoas que tinham acesso, né? Sim. Comparando. Mas enfim, não sei se eu respondi, se eu Não, devaneei. respondeu sim. E, cara, um ponto que você falou, né, que no início até os investidores tinham um pouco de dificuldade exatamente de entender ali o que era, né? E uma dúvida que surge quando ele fala dessa questão do monopólio, né? Porque quando ele fala que é uma dificuldade quando você cria um mercado novo é justamente você conseguir explicar isso para as pessoas e atrair esse investimento. E qual o segredo, cara, para convencer os investidores que sua empresa é única, não é apenas mais uma, e como que explica, né? Como que é o desafio de explicar a criação de um novo mercado? Porque dentro da minha atuação que eu vejo muito quando a gente vai falar sobre até empresas chamar de mais tradicionais, cara, o que o investidor quer ver é número, ele quer ver resultado, ele quer ver o Sim. quanto que a empresa faturou, como que ela performou, qual foi a métrica de valuation utilizada, ele vai questionar coisas do valuation e por aí vai. E quando a gente está falando do universo de startup, de algo que ainda é muito novo, isso acaba sendo uma barreira, né? Pô, com certeza. Cara, sobre os nossos investidores, assim, acho que eu vou até fazer um pouco de um jabá aqui pra eles. Os caras eu gosto pra caramba, assim, é a galera da Antler. Sim. Como que funcionou, cara? Eu brinco que a gente tem muita sorte. Tem um capítulo naquele livro do Jim Collins, acho que é Vencedores por Opção. Vencedores por Opção. Vencedores por Opção, que ele fala sobre retorno sobre a sorte, Uhum. né? E aí um dia eu tava batendo um papo com um amigo meu que também é empreendedor, Vinícius também é bom cara pra trazer aqui algum dia, monstro sagrado também. Ele falou bem assim, cara, eu vou pra São Paulo às vezes só pra ir, só pra dar chance pra sorte. Aí um dia eu fui lá no Cubo, tinha um amigo meu que tava no Cubo lá, eu falei, chega aí. Fui lá conhecer a Antler, e aí, depois que a gente conheceu a Antler, eu falei, cara, Matheus, você precisa conhecer. Chamei Bertioga, Marcelino pra ir lá. Conhecemos a Antler, decidimos entrar no programa de residência. E aí, mesmo, a gente ficou 3 meses, né? O processo você fica 3 meses no processo Esse programa de residência, né? Da Antler, e no final eles decidem se vão investir em você ou não. Massa. Nesses 3 meses, cara, a gente era das pessoas que mais trabalhavam naquele negócio, sacou? E era nítido, assim. A gente saiu de Vitória, sem um puto no bolso, ficou na casa de amigo, dormindo no chão ali. E, cara, trabalhando pra caramba. Então, eles viram que não faltava empenho, que a gente já tinha um track record também, já tinha trabalhado na Chip Naside, a gente já se conhecia, tinha 5 anos, então o risco de sócio era reduzido. Então, o que eles apostaram? Eles apostaram mais na gente do que na ideia. Sim. Então, mesmo a gente não sabendo explicar e também a gente não sabia também tanto o que seria a Embase, eles falaram, pô, isso parece mais uma feature do que uma empresa. E a gente foi remodelando e tal. Eles olharam e falaram, cara, se esse negócio vai virar uma venda de atacado, de tecido em atacado, eu não sei, mas esses meninos vão dar um jeito de fazer esse negócio dar certo, assim, né? Então, a gente teve um pouco de sorte de ter sido esse programa de residência de 3 meses. Inclusive, cara, a gente não passou
no conselho, lá no comitê final, foram 3 votos contra e 1 a favor. Os caras falaram assim, quer saber, a gente conhece vocês, a gente vai peitar a banca Olha mesmo só e que vambora. massa. A gente só vai dividir as tranches em parcelas maiores ali e botar Sim. umas metas. Mas então foi um pouco disso, assim, a gente convenceu os caras que a gente sonha grande e que a gente vai trabalhar duro pra isso, sabe? Pô, irado. Bom. Uma vez, a gente tem um cliente que ele faz investimento em startup também, e é engraçado que ele organiza assim, como eles são, hoje eles estão focando mais em estruturar as startups que eles já investiram, mas tinha uma época que eles estavam com um cheque aberto, né, e eles faziam um programa de inscrição também. As startups se inscreviam, eles marcavam a tarde inteira, e era pitch atrás de pitch, e no final do dia eles batiam cabeça ali e escolhiam onde eles iam investir, né. E eu lembro que teve uma vez que eles fizeram uma pergunta, assim, para uma startup que apresentou uma ideia interessante e tudo mais. Só que, assim, acho que eram 3 fundadores, os 3 fundadores meio que trabalhavam e no tempo extra eles cuidavam ali da startup. E eu lembro que esse foi o critério de decisão negativa para eles. Eles terminaram terminou o pitch, eles perguntaram pros caras assim, vocês estão dispostos a largar tudo e começar a viver disso hoje? Aí os fundadores ficaram meio com o pé atrás, assim, a gente não sabe, né, se o cara tinha família, o que ele tem também de responsabilidade, tem um pinto pra dar água, mas assim, eles falaram, cara, nesse momento ainda não, quando o negócio estiver um pouco mais estruturado a gente vai e tudo mais. E ele falou essa frase, ele falou, ninguém constrói coisas extraordinárias no tempo livre. Basicamente ele falou isso e, isso me marcou pra caramba, assim, quando eu ouvi. Ele poderia ter falado, cara, se nem você aposta no seu negócio 100% ali pra cair de cabeça, cara, Sim. Vou botar dinheiro, tá doido? Exato. Mas eu acho que é isso mesmo, hoje eu respiro a empresa, respiro a Embase ali, saio de casa, saio do trabalho, vou pra casa, fico pensando em coisas, enfim, acho que Sim. Já é difícil pra caramba, você fazer no meio período ali, cara, tá louco. Sim. Cara, quando o Peter Thiel escreveu esse livro, lembrando que ele escreveu em 2014, né? Ele já falava muito sobre o papel da tecnologia e ele falava que as startups tinham que estar preparadas para crescer rapidamente, né? Começar pequeno, equipe enxuta, mas crescer rapidamente. E essa busca pela tecnologia, que óbvio, lá em 2014 era muito diferente do que a gente tem hoje, a gente até falou um pouquinho sobre isso, ela é fundamental para esse desenvolvimento, na visão do autor, não só das startups, mas também da maioria da vida em sociedade, porque, de certa forma, nenhuma startup para de pé se ela não estiver resolvendo o problema, estiver trazendo valor, de uma empresa, na verdade, né? Não precisa nem ser startup, ela para de pé se ela não conseguir gerar valor para outras pessoas. E aí, olhando um pouco mais para esse viés da tecnologia, você acha que toda startup precisa de ter o fator tecnologia, ou hoje a gente tem algum espaço para essa inovação fora da parte de software especificamente? Se toda startup, como um todo, precisa ter tecnologia, né? Isso. Você acha que é um componente fundamental de uma startup, a tecnologia, ou você acha que existe a possibilidade de pensar num negócio que seja inovador, que consiga crescer com escala, mas que não dependa de tecnologia? Cara, é difícil crescer em escala sem tecnologia, né? Eu acho que, cara, mesmo se você não desenvolver sua própria tecnologia, você vai depender de alguma tecnologia, né? Por exemplo, usar um WhatsApp ali para vender, prestar serviço. Sim. Acho que talvez Mas você não... eu acho que o ponto é no core business, assim. Sei lá, vou dar um exemplo aleatório aqui. Sei lá, a Insider, marca de roupa. Uhum. Os caras trouxeram uma que eles falam que é roupa com tecnologia, Sim. não tô falando de software especificamente. 2. Assim, não é um software especificamente, mas do ponto de vista do autor, o que ele fala muito da tecnologia aqui é como software mesmo, né? Então, olhando para Insider, você acha que dá para encaixar alguma coisa como isso como startup? Como é que você enxerga isso? O negócio é que o nome da camisa mais vendida deles é Tech T-shirt, né? Os caras, eles se consideram com bastante tecnologia. Cara, mas eu digo no ponto de vista da tecnologia, né? como software. Como software. Eu acho que não, cara. Como software, eu acho que não. Acho que dá pra você criar ali, enfim, usando o WhatsApp ali pra se comunicar, cara, você consegue fazer uma porrada de coisa ali, só conectando gente ali. Você vê uma porrada de gente fazendo grupo de mentoria ali, grupo de network. Sim. No WhatsApp. Só faz grupo no WhatsApp, conecta as pessoas certas, cobra por isso e faz uns encontros. Cara,
quão tecnológico é isso, assim. E, pô, esses Sim, caras, sim. querendo ou não, estão gerando valor, estão gerando conhecimento, estão gerando dinheiro. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar nisso, mas primeiro de tudo, cara, como que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Sim. Eu vejo muita gente, cara, principalmente empreendedor early stage, eu quero montar um aplicativo. Calma. Já começou, você quer fazer o quê? Você quer montar uma empresa que quer ganhar dinheiro. Sim. Para isso você vai precisar de um aplicativo? Então, é o segundo passo, né? Sim, sim. É o como, né? Não o porquê. Isso aí, tecnologia é meio, né? Não é fim. Sim. Cara, e aí, entrando num próximo bloco aqui, ele fala muito no livro também sobre a importância de você formar um time ideal, né? Não só do ponto de vista de sócios, mas também da escolha dos principais executivos que vão trabalhar ali com você. E ele bate muito no fato de que equipes enxutas e alinhadas são muito melhores do que times enormes e desorganizados. Você concorda com essa frase? Como que você enxerga isso? Não poderia concordar mais, né? Cara, a gente vive muito isso lá na empresa, assim, a gente tomou algumas decisões que facilitam isso pra gente. Então, hoje todo mundo que é contratado na empresa tem um mês de teste, período de teste, para ver se vai se adaptar. É muito doido, né? Porque a gente hoje vai contratar alguém em PJ, por exemplo. E a gente vai e bota esse um mês de teste. Então a gente é moderno para contratar PJ, mas se você não bota o mês de teste, você fala assim, pô, tô perdendo para CLT nisso. A CLT tem 3 meses de experiência, Sim. né? Uhum. Então, hoje a gente é remunerado, paga um mês de teste para ver se a pessoa vai se adaptar ou não. Uhum. E, cara, isso. E a gente tem uma cultura também alinhado a isso, a gente tem uma cultura de franqueza e transparência, que a gente pegou tanto do livro do A Regra é Não Ter Regras, quanto do Paixão por VC. Sim. Então a gente misturou um pouco dos dois e, cara, as pessoas hoje, elas sabem se elas estão performando bem ou mal e não precisa, a gente não tem nada de one-on-one, a gente não tem avaliação de desempenho ainda, porque a gente é muito pequeno. E as pessoas já sabem, porque eu viro pra você e falo assim, cara, olha só, você tá mandando mal nisso. E todo mundo pode dar feedback pra todo mundo. Então a gente consegue manter o sarrafo alto, manter o sarrafo melhorando e... Enfim, tipo, quando começa a crescer um pouco o time, vê que tem algumas pessoas que não estão encaixadas na cultura, as pessoas vão pedindo para sair naturalmente, ou ou a gente tira também, ou não passa no meio de teste. Então isso facilita ser mais enxuto e comunicação é bem mais fluida, né? A gente ainda tem problema de comunicação mesmo sendo uma empresa pequena. Imagina se a gente fosse uma empresa grande, cheia de coisas assim, então. E, cara, nesse período de teste, o que ainda que não objetivamente, né, porque você falou que você, enfim, não é um one-on-one, não é um PDI ali, mas não objetivamente, o que vocês avaliam para saber se essa pessoa tá alinhada ou não, assim? O que você acha que é o perfil de alguém que trabalha com startup e precisa ter? Boa. Cara, tentar usar outras palavras para ficar menos clichê, mas é um senso de responsabilidade ali, como um todo. Entender que tá todo mundo no mesmo barco, entender que, cara, se você tá se fudendo até tarde aí pra trabalhar, pô, eu não vou sair 5 horas e vou deixar você ferrado sozinho. Pô, tá precisando de alguma coisa? Então, ter esse senso de time mesmo, assim, é muito importante. Ter curiosidade ali pra aprender ferramentas novas, melhorar o trabalho, assim, acho que isso é muito importante. Cara, tem que ser... acho que é mais proatividade, assim, você mostrar que tá incomodado, sabe? Se você estiver performando mal, cara, todo mundo tem ciclos aqui, né? Sim. Pendular também. Mas todo mundo tem ciclos e tem época que a gente tá performando pior do que o auge, assim. Se a pessoa mostra incômodo, cara, pô, tô mandando mal, vou ficar aqui até mais tarde pra resolver. Cara, e não tem frescura também de trabalhar em outra área, de fazer outro tipo de trabalho. Cara, você é doido. Se chegar na startup, o cara fala assim, não, isso aqui não é minha função. Então beleza, irmão, vai arrumar sua função em outro lugar, porque, cara, é espírito coletivo, é de time, assim. Pô, todo mundo faz o que precisa ser feito, né? Sim. Então a gente não escolhe trabalho. Por massa. Cara, e é engraçado, né, porque ele acho que não sei se é nesse livro que ele cria essa expressão, mas que a galera já comentava muito sobre a máfia do PayPal, né, que ele brinca ali, o que é essa máfia do PayPal, né? Ele fala que as pessoas que viveram o PayPal desde o início e que tinham conseguiram enxergar como que aquilo funcionava, ainda que não fossem os fundadores, eles absorveram muito dessa cultura e desse DNA de empreender e inovar em tecnologia
não à toa eles saíram dali e montaram coisas extraordinárias, cara. Da equipe que trabalhou e fundou no PayPal, saíram os empreendedores que posteriormente fundaram o Yelp, o LinkedIn, o YouTube, a Tesla, a SpaceX. Se você for olhar, a lista é muito maior. Isso é muito maneiro, né? E ele fala que isso é muito em razão desse efeito da cultura, né? Das pessoas terem realmente se encaixado nesse ambiente. Que é como se fosse um grupo de talentos que se alavanca mutuamente ali, né? Cara, você acha que você já viveu isso? Como, assim, além de achar que já viveu isso, né? Como que, se de alguma forma isso se desdobrou ali na escolha de sócios e pessoas chaves dentro da Embez hoje? Cara, a gente vive a chip máfia, né? Cara, hoje a gente tem eu, Marcelino, Baiano, Pipe. Cara, se eu esqueci de alguém vai ser muito palha, né? Eu vou parar de falar aqui. Mas teve bastante gente que trabalhou na Chip com a gente, então, que viveu aquela cultura, entendeu ali, e meu objetivo é ter a Embez Mafia em alguns anos posteriores, né? Depois Sim. que der tudo certo, assim, ver a galera que tá lá hoje montando outras empresas, a gente estando junto ou como sócio, ou como investidor, de alguma forma, podendo ajudar, é animal, assim. E, cara, quando você trabalha junto com alguém numa startup, num período de crescimento tão absurdo, que tem essa cultura de, cara, vamos se ajudar, vamos comer vidro junto, vamos comemorar, vamos ficar doidão junto, e tá tudo ali, você cria um laço ali que, cara, volto a dizer, é no-brainer ali pra você Sim. contratar a pessoa. Esse cara tava ali com a gente na Chip e tal, quer trazer? Traz. Ah, não tem cargo, arruma. Esse cara vai se virar, sacou? A gente já sabe como o cara trabalha, sabe os valores. Então, isso foi muito importante pra Embez, assim, a gente começar, eu e Marcelino ali, já tendo trabalhado junto, já tendo vivido essa cultura, já tendo se odiado, já tendo a entender que o motivo do nosso ódio era que a gente era diferente, complementava, então isso é muito maneiro. Então, acho que o meu grande sonho, um dos meus grandes sonhos, assim, é ver a Embez formando pessoas que vão montar outras empresas, que vão gerar mais emprego, que vão, enfim, fomentar o ecossistema aqui da melhor forma, assim, porque fomentar o ecossistema, fazendo evento, assim, de oba-oba, é legal, mas, cara, você montar uma empresa, crescer, qualificar todo mundo e fazer novas empresas a partir disso é o estado da arte, né? Pô, massa. Cara, engraçado que no último episódio que a gente gravou aqui no Vida Intelectual, a gente falou sobre um artigo que fala como que você avalia a sua vida, né? Como que você mede sua vida. É um artigo de Harvard. E a ideia do autor, ele fala assim que, não vou lembrar exatamente agora a frase que ele disse, mas a ideia principal era no sentido de que ele enxerga que você conseguir ter uma vida bem vivida é justamente você não só não avaliar a sua vida do ponto de vista financeiro ou das conquistas que você atingiu, mas principalmente pela sua capacidade de influenciar outras pessoas e ajudar com que elas se desenvolvam, né? Ele fala que esse é o grande segredo da vida nessa perspectiva, que é basicamente o que você acabou de falar aí do ponto de vista de visão de futuro. Boa. Cara, é gratificante pra caramba, né? Porque eu na época de shopping lá, eu tinha uma chefe que era coordenadora da área inteira, então ela não conseguia me dar tanta atenção, não me desenvolvia tanto. Depois botaram uma chefe que era responsável só por mim, eu me desenvolvi pra caramba. Eu falei, caraca, me desenvolvi muito e aprendi com ela. E aí comecei a desenvolver os outros. Eu falei, pô, é muito legal você pegar um moleque que não sabe quase nada. Daniel lá, chegou lá, não sabia mexer no Excel, eu ficava maluco. Hoje, cara, montou a empresa quase toda do ponto de vista de software, sabe? De back-end, front-end, então... Você vê as pessoas crescendo, é legal demais. Sim. Assim. Cara, isso é muito maneiro, cara. E é engraçado porque a gente acabou não falando disso aqui, mas a gente se conheceu mais ou menos assim, né? Eu lembro quando vocês lançaram a Boda, e eu sempre fui fã de café, assinei no mês 0 ali, não tinha, enfim, vocês estavam lançando o clube de assinatura, acho que eu, sei lá, fui um dos primeiros ali, maluco ali. Verdade. E a gente começou a conversar do nada, assim, porque vocês faziam conteúdo pro Instagram, eu achava muito maneiro, a gente começou a trocar ideia. Sabia que você estava ali no momento de início e etc. Acho que a gente falou sobre registro de marca no caso lá e tal. Marca, e aí eu lembro que você falou, pô, mano, a gente tá começando agora do zero. Assim, pô, a gente tá focando o nosso gasto aqui em outras paradas, isso não vai ser interessante no mesmo. Eu falei, mano, que se for, vamos fazer esse negócio aí pra vocês, vamos ajudar, vamos tocar junto. É isso, desde o dia 0 lá, você ajudando, até batendo papo ali depois do futebol, depois que a gente começou...
jogar bola e você falando das coisas da parte jurídica, as coisas que podem acontecer que não podem. Eu falei, que isso, cara? Não sabia nada disso, para advogado é foda. Mas, cara, e sempre foi algo nessa perspectiva mesmo, cara, de ajudar, de fazer parte, porque mesmo antes de ler o artigo, eu acho que isso sempre foi algo que eu sempre gostei de fazer e que rendeu grandes frutos como nossa amizade. Pô, isso é muito bom, cara. Cara, uma última pergunta aqui sobre a parte do livro. Você já teve que desligar alguém que era muito bom tecnicamente, mas que estava desalinhado ali com cultura e propósito? Você já passou por algo nesse sentido? Talvez não necessariamente dentro da Embed só, mas, enfim, dentro dos outros lugares que você já passou? Cara, não. Nunca tive esse... Tô pensando aqui, né? Em todos os lugares que passei. Na verdade, mas pra mim foi indiferente, assim. Sim. Porque a pessoa tava tão desalinhada à cultura que eu já tava assim, bicho, o que esse cara tá fazendo aqui, cara? Sim. Ele já tava tão desalinhado com a cultura que nem performar tecnicamente ele tava performando, assim. Então, pra mim foi meio indiferente, assim. O cara já parecia que tava trabalhando em outro emprego, outro lugar, fazia muito pouco as coisas. Mas já ouvi casos, assim, de gente que, pô, era o melhor vendedor, assim, teve que desligar e... Sim. E foi uma merda, mas... no final das contas, a cultura... Cara, a gente sempre fala, né? A gente já não ganha muito. A gente trabalha pra cacete. Se for uma merda de ficar lá, bicho, o que eu tô fazendo aqui também, né? Não vou aguentar, não. Então, que a jornada seja maneira. E pra isso envolve ter gente que vive uma vida de forma leve, não se leva tão a sério, trabalha pra caramba, tem espírito de equipe. Então, pô, imagina se eu chego lá no escritório, vou fazer uma piada com alguém aqui, opa, não pode fazer, não pode falar de tal forma. Aí, pra mim, pô, tem que ficar encolhido. Perde sentido, né? Perde sentido, eu vou mandar meu currículo pra empresa grande e vambora. Eu fiz a pergunta, depois eu comecei a refletir, inclusive, cara, a gente passou por isso uma vez lá no escritório, tinha um cara que continua sendo até hoje um puta amigo meu. Ele, na época, eu era estagiário do escritório, ele era advogado do escritório, e acho que foi a primeira vez que, na época, os sócios, antes de eu virar sócio, escreveram que eles entendiam que eram os valores do escritório, né? Maneiro. E foi uma experiência engraçada, porque eles escreveram isso, apresentaram pra equipe, cara, 2 dias depois, esse advogado, que era um puta advogado, hoje nem advoga mais, mas ele era muito bom tecnicamente, falou, cara, massa que vocês enxergaram a cultura de vocês, parabéns de verdade, assim, pra vocês começarem a se preocupar com isso, torço muito por vocês, mas não é pra mim, e pediu demissão, assim, eu lembro que na época foi uma experiência, vou chamar de engraçada, porque assim, não era a expectativa que acontecesse, mas de fato foi melhor pros dois, né? Uhum. Ele pôde buscar, depois ele montou o escritório dele, foi empreender, criar algo dentro da cultura que ele acreditava, e o escritório deixou muito claro o que queria também. Óbvio que de lá pra cá a gente moldou muita coisa também, a gente vai revisitando isso o tempo inteiro, mas é massa que a cultura é quase que o cimento que mantém todo mundo junto ali, né? Que mantém todas as peças grudadas ali, trabalhando com o mesmo propósito. E é importante revisitar, né? Igual você falou, cara. Eu acho que a cultura de hoje não é a mesma cultura que vai ser quando a gente for num Series A. Sim. A gente tinha uma cultura muito mais leve, assim, muito mais próxima, porque quando tinha, sei lá, 4, 5 pessoas, é muito mais próximo as coisas. Quando você vai botando, agora a gente tá em 15, cara, já é diferente. Então, você não consegue ter a mesma cultura sempre, tá tudo certo, e você tá em fase diferente também, né? Sim. O que te trouxe ali, a cultura que te trouxe pra mudar de fase, não é que vai te fazer mudar de fase de novo. Então, perfeito. É sempre bom revisitar, mas ter escrito teus valores, a gente ainda não fez, assim, eu já citei alguns valores algumas vezes, mas a gente não tem escrito na parede. Tô me cobrando disso, novo escritório, você vai lá ver, vai estar com os valores lá. Massa. Cara, queria, antes de encerrar aqui, agradecer nossos patrocinadores. A gente tem como patrocinadores a loja Friends, que ajudou a gente a montar todo esse estúdio, e também o Laboratórios Tomasi, que está aí hoje entre os 10 principais laboratórios de análise clínicas do país. O Laboratórios Tomasi tem iniciativas muito legais, inclusive, enfim, conversando e assistindo umas palestras do Bruno, ele falou que o próximo grande passo que eles querem dar é justamente com
com a parte de análise de dados, né? Que acabou sendo um pouquinho do que a gente conversou aqui, eu lembrei disso durante a conversa, que eles têm registro de dado de exame, eles já investem em armazenagem de dados há muito tempo, né? Eles, enfim, desde muito tempo eles têm esses dados armazenados e o próximo passo que eles querem é justamente trabalhar em cima disso e poder oferecer análise para quem já é cliente Tomás e aí há muito tempo. Então eu queria deixar o agradecimento aí a nossos 2 patrocinadores, agradecer o Matheus por ter vindo aí bater esse papo com a gente e deixar um espaço para você dar um recado final pro pessoal. Pô, eu que agradeço novamente aí, para mim é uma honra bater esse papo com você, assim, sempre aprendo muito. Todas as nossas conversas sempre aprendo muito, isso é muito maneiro, assim, ter um amigo que tá sempre te passando conhecimento de forma genuína. E, cara, acho que recado, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, faz tudo aí, porque esse podcast aqui, tenho certeza que, como tudo que esse cara bota a mão, só tem a crescer. Pô, valeu, velho. Obrigado. Pra você que nos escuta, muito obrigado pela audiência até aqui. Os episódios do Vida Intelectual saem todas as terças, às 11 horas, no Spotify e no YouTube. Siga a gente lá no Instagram também, no @BRM Podcasts. E um abraço.